Oi, gente, bem-vindos a mais uma Anel Live. Eu sou a Bruna e hoje a gente está aqui para falar sobre o Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. No mês de setembro ocorre a campanha Setembro Amarelo, que fala e aborda a prevenção ao suicídio, que é um assunto ainda, infelizmente, tratado como tabu na sociedade. A gente quis aproveitar esse mês para falar sobre, mas também lembrar que não é só durante esse mês que a gente tem que falar sobre saúde mental, que é um assunto muito importante, tem que ser discutido aí ao longo do ano. E por isso a gente convidou a psicóloga Ana Luísa. Muito obrigada pela sua participação. E a Cris também, a nossa parceira aqui da Maestro, para dividir um pouco também da vivência dela e me ajudar aí na intermediação dessa conversa e desse papo. Muito obrigada a vocês por aceitarem o convite. Antes de começar, eu queria dizer que, além de intermediadora da conversa hoje, eu também me coloco aqui como a pessoa, Bruna, que também já passou por momentos ruins em relação à saúde mental, já enfrentou uma depressão profunda, enfrenta ansiedade, alguns transtornos, mas que com apoio, ajuda, terapia, tem conseguido aí seguir esse caminho e se cuidar e ter uma saúde mental e uma qualidade de vida melhor. Então, e por isso também trazer esse debate para cá, porque para mim sempre foi muito importante falar sobre, e a gente precisa falar sobre esse assunto. Então, vamos começar. Eu queria começar perguntando para a Ana o porquê é tão importante a gente falar nesse mês de setembro e sempre, a importância dessa campanha Setembro Amarelo em falar sobre a prevenção ao suicídio e sobre suicídio. Bem, primeiro, obrigada pelo convite para falar desse tema que é tão importante, né? Então, assim, sobre a importância de falar sobre o suicídio, né? Que nem você disse, até então é tratado como um tabu, né? E existe um motivo para isso, né? Tem toda uma crença em volta do suicídio de que falar sobre gera um efeito dominó, né? Só que o não falar sobre, né, não está reduzindo os números. Então, a melhor forma que a gente tem de tratar sobre o assunto e conscientizar as pessoas é falando e dando a importância necessária para a saúde mental, né? Então, assim, sensibilizar a comunidade, né, para desmistificar esse tabu sobre saúde mental, para que a prevenção aconteça pelo acolhimento, né, pelo diálogo, né, para gerar, né, um sentimento de estamos juntos, né, com aquela pessoa que está em situação de risco. Né? Então, quando a gente fala sobre suicídio, a gente tem que falar sobre números, a gente tem que falar sobre idades que isso acontece, sobre a situação do país onde os maiores números estão, né? Então, assim, que população está alcançando, né? Hoje, da população entre 15 e 29 anos, né, são as mais afetadas por conta de todo um processo de não se falar sobre sentimentos, né? E ter todo um respaldo de criação onde nada atinge, né? A superproteção que tem acontecido aí nos últimos anos dentro das criações. Então, os transtornos mentais, eles tendem a acontecer, né, ainda mais cedo, né, do que era antes. E quando a gente fala, né, da saúde mental, as pessoas passam a entender que aquilo também é normal, né? Também é normal passar por uma situação difícil, né? Também é normal não se sentir bem o tempo todo. E isso é um grande motivo, né, da gente também falar, né, sobre o suicídio, né, sobre pensamentos de morte, morrer, e tratar isso com a devida importância, sem simplesmente ignorar, que é o que tem sido feito com muita frequência. Com certeza, até quando eu comecei a falar sobre isso, até entre amigos mesmo, foi uma surpresa, tipo, você dava risada, ninguém imaginava que você ia passar por isso, então realmente é importante a gente falar, porque tem muita gente, por exemplo, a maioria dos meus amigos que estão na faixa aí dos 20 e poucos, sofrem com ansiedade, num nível realmente preocupante, então a gente precisa falar para se tornar algo humanizar também, mostrar que não é um problema só seu e ajuda a gente a saber que a gente não está sozinho nessa, né? Com certeza. Eu não sei se com você também é assim, Bruna, a Ana, como profissional da área, eu acho que ela deve enxergar um pouco, né? Hoje, para mim, eu tive um caso de depressão extrema, depois de um luto, né? A gente vem tratando, e aí veio questão de ansiedade crônica, né? Aquela coisa de agitação, de procrastinação, de mexer com o organismo, de vomitar, de não conseguir viver, né? Porque o pessoal acha às vezes, nossa, você tá
ansioso, ou você está em depressão, qual é o motivo? Quando você tem, pelo menos eu falo por mim, mas quando você tem esse start dentro de você para algo ruim, que não está de acordo com o que as pessoas pensam, com o que você gostaria, porque a gente se cobra muito, né, nesse processo, não tem motivo. Não é uma coisa que, olha, eu vou falar, olha, minha depressão se desencadeou porque eu perdi meu filho com 12 dias de vida. Mas não, aí quantas vezes eu fui buscar tratamento e nas terapias a gente vê, ali foi só um start, né? Ela já estava ali dentro de você, do seu mundo, ela ia aparecer, foi só que ela podia ser numa batida de carro, de repente, né? Vinha essas sensações, as coisas. Veio pelo um luto, mas desmistificar, né? Eu não tenho motivo para ela estar em depressão, eu não tenho motivo para ela estar em ansiedade. A pessoa, quando ela busca uma tentativa de tirar a própria vida, a morte, nem ela está consciente do motivo dela. Ela está tanto enxergando o que está em volta, que é irreal dentro da cabeça dela, porque ela está criando um filme tão surreal dentro das coisas que não existe motivo. E as pessoas não, as pessoas acham que não, tem um motivo para você não estar assim, tem um motivo para você estar ansiosa, tem um motivo para você tentar tirar sua vida. A vida é tão linda, né? Deus deu a vida para todo mundo, mas não funciona dessa forma. E aí eu sinto que as pessoas vão ficando cada vez com mais medo de colocar os sentimentos para fora, porque dá aquela sensação, se eu vou procurar uma terapia ou um psiquiatra, eu sou louca, né? Assim, é um tabu gigante e é tão difícil você encontrar empatia de falar sobre isso na outra pessoa, né? Aquela coisa, às vezes a gente não tá bem, de alguém chegar para você e falar, você não tá bem hoje, tudo bem, você não consegue parar seu dia, vai ficar um pouco quieta, é melhor. Mas não, né? As pessoas já vêm acelerando. Por que você não tá bem? O que aconteceu? Você tá com uma vida saudável, você tá com uma vida linda, você tá com dinheiro, você tá progredindo. Gente, não faz diferença nenhuma. É importante sempre a gente lembrar que é uma doença. É uma doença. A gente não tem controle. Quem dera a gente tivesse. É uma doença que pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer condição financeira, em qualquer situação de vida. E realmente, quando a gente fala sobre, vem essa pergunta do motivo. Nossa, mas o que aconteceu? E tem situações em que realmente não, é uma doença, aconteceu. Eu estava ali vivendo a minha vida e coisas acontecendo na vida e isso aconteceu. Até gancho da nossa segunda pergunta para Ana, o que pode levar alguém a ter esses pensamentos suicidas, a chegar a esse ponto de realmente querer tirar a vida? São vários pontos, né? Eu queria primeiro começar pelo que vocês duas trouxeram, né? Sua vida é perfeita, você não tem motivos, ou aquela famosa máscara, né? Mas eu via você sempre sorrindo, como assim você não estava bem, né? Então, assim, a pessoa, ela aprende a mascarar também esses sentimentos, né? Porque ela sabe que esse acolhimento não vai acontecer muitas vezes dos amigos, dos familiares ou dos colegas, porque as pessoas, no geral, elas não têm muita compreensão daquilo que o outro está passando, né? Por isso que é tão importante buscar um profissional da saúde mental. Mas quando a gente fala de motivos, né? Porque aconteceu tal coisa e eu comecei a ficar mal, né? A gente pode falar do que famoso gatilho, né? Que hoje está todo mundo utilizando essa palavra torta e direito, né? Mas na realidade é isso mesmo, né? Tem determinadas situações que podem fazer com que aconteça numa maior intensidade, que venha o processo depressivo, né? Que há muito tempo podia estar sendo mascarado. E isso pode ser por N motivos, né? Se a gente for falar mais de gatilhos realmente, né? Pode ser a dependência de droga e álcool, né? Pode ser a não aceitação da identidade sexual, negligência de abuso, né? Negligência ou abuso na infância, problemas financeiros, né? Quantas pessoas a gente não vê que perdem o emprego, entram em dívidas e ficam completamente desesperadas e encaram isso como uma finitude, trauma emocional, né? E aí a gente pode ir para o outro lado realmente bem relacionado à saúde mental, que pode ser por conta de diversos transtornos, né? Então, a pessoa ela pode ter transtornos mentais, de humor, de comportamento, de personalidade, né? Apresentar sinais fortíssimos de depressão, né? Transtorno bipolar, onde a pessoa ela vai passear nesses dois polos e depois de um processo, né? De mania, ela cai numa depressão muito profunda e é um momento de risco para aquela pessoa. E se a gente for falar aí de comportamentos, né, o que pode levar a pessoa a ter pensamentos suicidas, irritabilidade, né, pessimismo, apatia, ansiedade generalizada,
comportamento retraído. Então, se você começa a reparar que a pessoa passou a se retrair muito, começou a ficar muito apática, apresentando sinais aí de impotência, desesperança, bem provavelmente o processo de pensamentos, aquilo que está circulando na mente daquela pessoa, não vão ser coisas muito saudáveis ou produtivas para que ela siga, né, numa vida cotidiana normal, né? Então, assim, a gente tem que dar atenção para todos esses sinais. Se a pessoa apresenta algum transtorno, ou se não apresenta ou não foi diagnosticado, qual que é o comportamento que essa pessoa está tendo? Né? Por mais que ela esteja mascarando, o que mais está aparecendo aí? Né? Então, é muito por esse lado. Você falar, Cris? Não, gente, se vocês deixarem eu falar, eu vou falar demais. Assim, eu fiquei tão feliz com esse convite que surgiu do Thiago, né, o CEO da Neo Company, da gente trazer esse assunto, conversando sobre uma coisa aleatória, porque para mim isso é tão importante, esse assunto. É lógico, a gente vive numa montanha-russa, né? São altos e baixos e tentando. Mas como é importante hoje eu conseguir sentar na frente de um computador e conseguir escutar alguém falando sobre algum distúrbio mental ou até mesmo numa tentativa de suicídio ou não, como isso é diferente, né, pra gente que sofre um pouco desses transtornos, né, dessa coisa toda que a cabeça vai criando e o corpo vai colocando para fora, né, porque eu sempre falo que a cabeça cria, o corpo coloca para fora. E não tem outro jeito, né? Com certeza. É muito importante, ainda mais quem está do outro lado também sofrendo, né? A gente se reconhece, a gente é como se fosse meio que um afago também pra gente, né? Ouvir alguém, outra pessoa falando sobre, seja conhecida, seja não, seja o tipo de vida que ela tiver. Porque acontece um grande estigma, né? Quando a gente fala sobre o assunto, normalmente as pessoas ainda têm um grande tabu por não entender direito que se trata de uma doença, por crenças religiosas também em relação ao suicídio. Então, é complicado, é um assunto difícil de ser falado. Ninguém, ai, nossa, que delícia falar sobre isso. Não, mas tem que ser falado, porque ajuda realmente. Então, a gente precisa compartilhar, né? É difícil sair desse ponto de perder a vergonha, o receio e qualquer outra coisa que a gente tem em relação a falar sobre isso, mas quando a gente também consegue passar, nem que seja com uma pessoa só ali que você conhece, falar sobre, com certeza ajuda muito. Se a gente for pensar numa pessoa, eu falo por mim, quando eu estava em depressão mesmo, né, com o uso de medicamento, não conseguindo comer, não conseguindo fazer nada, assim, já tive fases de alguém tem que falar para mim, olha, você tem que ali tomar banho, né, vamos comer, vamos tomar banho, é uma coisa muito forte, é uma nuvem negra que vem. E aí, qual que é essa coisa? Você deixa de conviver com as pessoas que estão no seu dia a dia, no seu lado, você sai do convívio social, seja até com alguém dentro da sua casa, e começa a consumir muita coisa pela internet, né? E aí você abre hoje uma internet e você vê, nossa, a pessoa colocou a foto mais perfeita, ela fez o vídeo mais perfeito, ela mascarou aquele mundo pra gente que tá ali assistindo como telespectador, tão frágil que a gente toma aquilo pra gente de uma forma tão grande que eu falo, gente, a minha vida acabou. Eu não consigo ser assim. Eu nunca vou conseguir ter uma luz dessa, eu nunca vou conseguir ter um sol desse entrando na minha casa. Sabe, coisa tão básica que você começa a se comparar com o outro, que é tão perigoso o que a gente está consumindo na internet, principalmente quando a gente vai usar ela como fuga. Às vezes eu vou abrir ela ali para ver um assunto, alguém que eu sigo, que eu vou me identificar. E como a gente trabalha isso, né, na nossa cabeça de eu não me identifico com aquilo que está sendo visto, mas não significa que eu seja pior. E para uma pessoa que está numa depressão, né, com todas essas síndromes que eu acho que traz tudo junto, é tão difícil a gente identificar e falar, nossa, não, a minha vida é outra, eu sou capaz e eu não tenho vergonha e tá tudo bem, né? É muito complicado, muito complicado. Ontem eu estava falando com uma pessoa que foi aniversário dela e ela acabou comentando para mim que, ai, eu quebrei meu dente, por exemplo. Falei, gente, quebrou o dente, vamos no dentista. O dentista arruma no mesmo dia, né? Uma coisa tão simples. Nesse mesmo momento que a pessoa estava recebendo uma felicitação, ela precisava falar de uma fragilidade dela. Você vê como ela estava tão frágil. E no sentido de falar, nossa, mas eu tenho tanta baixa estima
Eu queria aparecer numa foto, eu preciso provar para as outras pessoas que o meu dente tá lindo e que eu sou perfeito. Enquanto a gente fala, tá provando para os outros, mas na verdade talvez ela esteja querendo provar para ela mesma, né? Porque ela deixou de acreditar em si. A cabeça do ser humano é uma coisa assim surreal, né, gente? Não tem o que falar nesse aspecto. Dentro disso que você está falando, né, a maioria das pessoas, né, desse exemplo que você está trazendo, né, e das pessoas que podem ter pensamento de finitude, são essas pessoas que têm um perfeccionismo extremamente alto, né, essa régua de medida, né, super injusta, onde aquela foto que a pessoa publicou, na realidade, aquilo é um cenário, né, aquilo lá foi pensado, né, tem vezes que a pessoa combina a roupa que ela vai usar com o prato que ela já sabe que ela vai pedir, que tem naquele restaurante, para tudo ficar, né, muito coeso, muito bonito. E a pessoa que já está com uma depressão e consome isso e usa essa fuga nas redes sociais, né, ela vai começar a se ver como um peso, ela vai se sentir envergonhada, ela vai sentir culpa por não ser daquela forma, ela vai se sentir rejeitada pelos outros por não se apresentar dentro do que são esses padrões irreais. Então, assim, é tudo muito cruel, né? Se a gente colocar nesse sentido de ter que consumir e ter que ser igual ao outro. E quando a gente fala também na faixa etária, né, que está mais propensa aí, né, o que vai ter mais índice, é a faixa etária que mais consome redes sociais e mais se compara, e não é à toa que está tendo uma crescente muito grande, né, de busca por terapia dentro dessa faixa etária. Isso é uma coisa positiva, né, que as pessoas estão começando a ver que elas precisam de ajuda, diferente de gerações anteriores, né, que fugiam dessa ajuda, que nem você falou, por achar um absurdo, né, não, isso é coisa de maluco, né, gente, não, né, é a coisa mais saudável e mais natural que tem, né? Então, se você quebra um dente, você vai no dentista. E se você tem alguma questão de saúde mental, você vai ao psicólogo, ao psiquiatra, né? É a mesma coisa, né? Exatamente. Bom, gente, lembrando de vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like aqui na live, olhar na descrição que vão ter as informações sobre a Cris, sobre a Ana, quem quiser o contato, as informações sobre a Neo Company, sobre os nossos produtos, Neo Time, Neo Store, Neo Machine, Neo AA, vão estar todas descritas aqui, detalhadinho na descrição, contato também. Quem quiser, só acessar e entrar em contato, quem tiver interesse. Vamos continuar aqui. Muito se fala durante o Setembro Amarelo, começou a pegar uma mania das pessoas postarem, tipo, você tem um problema, você precisa de ajuda, pode me chamar na minha DM, me mandar uma mensagem. E a gente precisa ficar em alerta com isso, porque não é assim que funciona, né? Então, se alguém vier me pedir ajuda, um amigo, um conhecido, eu normalmente que falo, por exemplo, sobre o assunto, a pessoa vem atrás, tipo, eu tô com isso, tô com depressão e tudo mais, eu preciso de ajuda. O que eu, como pessoa não profissional, preciso fazer para realmente ajudar essa pessoa? Bem, a princípio, né, a primeira coisa, o primeiro passo é você se identificar, né, como uma pessoa capacitada ou não para ajudar aquele outro que está te chamando, né? Então, assim, esse movimento que eu acho que aconteceu muito forte no ano passado, né, estou deixando minha DM aberta, se alguém precisar de alguma coisa, não é uma escuta capacitada, né? Não vai ter uma escuta terapêutica sobre aquilo. Então, você tem que identificar se você está apto a ajudar aquela pessoa ou não, né? Não é simplesmente deixar a DM aberta, acolher toda aquela demanda daquela pessoa e ficar mal depois porque você não sabe o que fazer com aquilo, né? E também não ter o que entregar para aquela pessoa além de, te escutei, né? Li suas mensagens. Então, assim, ter um plano de ação. Se você vai ter esse movimento de deixar a sua DM aberta, é ótimo que você tenha algum profissional da saúde que você recomende, né? Que você possa indicar para essa pessoa. É interessante você ter conhecimento do número da central, né? Da vida, né? Então, do CVV. E você indicar a pessoa ligar, né? 188, né? Então, assim, vão ter pessoas prontas para escutar aquela demanda, né? E saber, né, demonstrar empatia, lógico, né, ser afetuoso, fornecer apoio emocional, e fazer algumas perguntas verificando o grau de risco, né? Então, assim,
Essa pessoa tem pensamentos suicidas, né? Ela tem tentativa de suicídio? Qual que é o grau de preocupação que você vai ter ali e o imediatismo de ajudar aquela pessoa, né? Então, assim, nunca prometer segredo, né? Então, você vai informar os familiares se couber para aquela família, né? Se for uma família que vai acolher isso, mas você vai buscar ajuda profissional e vai indicar para essa pessoa que ela busque ajuda, né? E tem diversos canais que ela pode buscar essa ajuda. Então, a gente também vai para a questão do que não fazer, né? Então, não julgar, não ignorar a situação, né? Não diminuir a dor da pessoa, né? E principalmente, gente, não jurar segredo, né? Não jure segredo para uma coisa que precisa ser avisada a algum profissional da saúde mental. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente fala muito, tá puxando muito, porque é pelo o que eu vejo, né? Que eu acho, que eu entendo de achar que uma pessoa só vai ter uma tentativa de suicídio de repente se ela tiver com depressão, alguma coisa, mas esse gatilho pode vir em qualquer situação do dia, igual você já comentou aqui anteriormente, né? Então, assim, às vezes, se a gente for parar para analisar, é uma pessoa depressiva, não, às vezes pode ser uma pessoa maravilhosa, super autoastral, que em um dia aquilo aconteceu na cabeça dela, ela não conseguiu lidar, e daqui 2 dias não tem nem tempo daquela ajuda chegar, né? Ela já acabou com aquilo, ela não consegue nem ela mesma lidar, que ela precisa de uma ajuda profissional nesse caso, né? Como a gente, assim, como familiar ou como amigo, a gente vai se atentar a esse tipo de coisa, por exemplo, assim, você como profissional da saúde, como eu consigo identificar que de repente um amigo que perdeu o emprego, aquilo para ele está sendo demais, ou bater um carro, ou está sofrendo um luto, qualquer coisa que foi de repente que aconteceu na vida daquela pessoa, e a gente conseguir identificar ao ponto de, olha, vamos procurar aquele profissional, vamos falar mais sobre isso, né? Não julgado, não diminuir a dor daquela pessoa, né? De, gente, não vou responder essa mensagem, não vou falar com ela agora, porque também tô com o meu dia corrido, minha vida aconteceu um monte de coisa e tô de pé, né? Porque a gente tem, às vezes, esse escudo de, tá tudo bem, vamos, depois eu converso sobre isso. Como que você, numa área mais clínica, assim, como que você identifica numa pessoa que chegou até o seu consultório, por exemplo, que não está visível um quadro de depressão ou de ansiedade ou de nada do tipo, assim? Então, a abordagem, né? A primeira pergunta que você fez, né? Como uma pessoa ali do cotidiano pode identificar, então, se é uma pessoa do cotidiano, é próximo o suficiente para fazer algumas perguntas, né? A pessoa fala, nossa, estou muito chateada porque eu perdi o emprego, nananã, e você entender, né? Tá, de fato, aquela dor de perder o emprego pode gerar um certo desespero por instabilidade financeira, mas é importante perguntar à pessoa, mas há quanto tempo você vem se sentindo triste? Né? Intensificou com a questão da perda do emprego? Como que você está se sentindo num todo, né? E se for uma pessoa próxima, você vai reparar, né, algumas alterações de comportamento. Então, se era uma pessoa muito calma e passou a ficar muito irritadiça, se era uma pessoa bem disposta e passou a ficar desanimada, apática. Então, quando a gente é próximo o suficiente para entender como que é o comportamento daquela pessoa, a gente vai reparar que ela está mudando, né, e que não necessariamente essa mudança é positiva, né, ela pode estar realmente acumulando muitos sentimentos, né, e isso está acabando tendo, né, uma vazão aí nos comportamentos um pouquinho inadequados, né, em algumas falas realmente sobre finitude, e aí que a gente vai identificando que essa pessoa precisa de ajuda. Já no consultório, né, com uma abordagem profissional, existem diversas ferramentas, né, que o psicólogo pode usar, que são algumas escalas, onde a gente vai avaliar, né, por níveis mesmo, por números, o grau de ansiedade, de depressão daquela pessoa, né? E também vai ter toda a escuta terapêutica, né? E as perguntas extremamente direcionadas, né? Onde a pessoa perdeu o emprego, ela não tá bem, né? E a gente vai querer investigar, né? Desde quando começou essa tristeza? Mas quando estava no trabalho, estava realmente bem? Então, assim, o que de fato está acontecendo na vida dessa pessoa? Né? E aí, que nem a gente falou, aconteceu uma coisa e a pessoa começou a demonstrar os sinais de depressão. E como que ela estava antes? Qual que é o histórico dessa pessoa? Ela faz uso de alguma substância? Ela foi negligenciada em algum momento na infância?
ela passou por momentos de humilhação ao longo do desenvolvimento, ou se nada disso aconteceu e tudo transcorreu muito bem, e esse momento de perda de emprego foi realmente um baque para aquela pessoa, o porquê que aquilo gera um baque tão grande, né? Qual que era o nível de clareza que a pessoa tinha sobre a própria vida e sobre a própria carreira, né? Então, assim, o que está acontecendo? O que é essa ruptura que está acontecendo na pessoa? E tudo isso vai ser investigado, né? Dentro da minha abordagem teórica, né, de cognitivo-comportamental, a partir de crenças, né? Qual que é a crença que a pessoa tem? Qual é a verdade interna que aquela pessoa leva ao longo da vida dela, em função daquela carreira, em função da família dela, em função dos relacionamentos, né? Porque quando a pessoa tá mal, não é uma coisa só, né? Uhum. Em geral, vem um pacote junto. Ela está Né? insatisfeita com todo, né? Alguma coisa ali Sim, não é só aquele dia, não é uma coisinha, engloba tudo, né? exatamente. E é engraçado que você comentou agora um pouquinho na questão do uso de substâncias, né? Como vamos chamar assim de repente, uma droga de escolha, né? Porque o álcool é droga, o cigarro é droga, tudo é droga, né? Mas vamos para as mais químicas que causam dependência. São fugas, né? São simplesmente fugas. Se a gente pegar pessoas dependentes de um álcool ou de qualquer tipo de droga, você vê que se você investigar alguma coisa ali, não tá legal para ela e ela não tá suportando aquele normal dela, né? Quantas vezes eu já me peguei, às vezes a gente tem um dia inteiro de trabalho estressante, aquela coisa, você não consegue parar de pensar, fala, nossa, vou tomar uma taça de vinho, vou tomar uma cerveja. O que eu tô fazendo? Eu tô fugindo da realidade que eu tenho que enfrentar também, né? Sim, é Não, uma fuga de realidade, né? E é uma recompensa inadequada, né? Quando a gente vê, né? Ah, eu tive um dia difícil de trabalho, então eu vou me recompensar tomando uma taça de vinho, tomando 3 cervejinhas, tomando um engradado, né? E essa recompensa tende a aumentar a ponto que a pessoa acaba se entregando, de repente, até um alcoolismo, né? Para não ter que entrar em contato com as dificuldades do dia a dia, do cotidiano, né? Então, ela vai realmente fugindo de várias possibilidades, se dando esse tipo de recompensa, né? Que não é nada saudável, né? A gente tem que tomar uma tacinha de vinho porque tem vontade, porque tá tudo bem, e não para, né, mascarar um dia difícil, né? não para falar, eu vou relaxar porque eu mereço, no meu dia foi difícil. Não, você vai tomar porque você quer, né? O relaxar, a gente tem que buscar outro tipo de saída para relaxar e continuar a noite e um outro dia, né? Isso vem de encontro com a minha última pergunta, que é como a gente cuida dessa saúde mental, além dos cuidados profissionais, quando necessário, de uma terapia, de procurar um psiquiatra caso precise de medicamento, como a gente pode cuidar para que não se agrave caso eu tenha problema com ansiedade, com uma depressão, e que não se desenvolva esses problemas? Os cuidados que a gente pode ter? Bem, são vários, né? Lógico, o primeiro deles, né? Se for uma situação de risco ou você realmente estiver muito entristecido, é importante buscar um profissional da saúde mental, buscar um psicólogo, um psiquiatra, mas fazer de fato um cuidado global, né? Então, assim, além da psicoterapia, se for necessário, intervenção medicamentosa, né? Ter uma alimentação balanceada, fazer atividade física, né? Então, assim, ter um cuidado aí multidisciplinar, né? Você entrar em contato com alguns profissionais da saúde, né? Em função de você ter uma vida, né, mais organizada, que você cuide melhor do seu organismo como um todo, né? Do seu corpo, da sua mente. E quando a gente fala, né, sobre saúde mental, é muito importante, né, que a gente tenha apoio, né, um grupo de apoio, né, que ele pode ser formado por colegas de trabalho, amigos, familiares. Isso vai fazer muita diferença na vida da pessoa, porque tem vezes que só falar com um profissional, a pessoa ainda vai se sentir sozinha. Então, assim, qual que é o contexto que essa pessoa está inserida? Ela tem amigos, né? Ela tem familiares que apoiam o tratamento, né? E isso também vai ajudar, né, que o profissional consiga ter um manejo até melhor da situação, né? Então, por mais que a gente fale, né, em alguns casos, não basta, né, falar com amigos e família. De fato, não basta, né? Mas é importante que eles estejam lá apoiando também, né? Então, buscar, né, uma unidade de saúde, se você não tiver a possibilidade de arcar com o custo de uma terapia,
né? Tem os CAPs, a Unidade de Saúde da Família, clínicas psiquiátricas, escola, né? Então, todas as universidades que oferecem cursos, né, de profissionais da saúde mental, eles têm clínica escola, né? Onde você vai ser atendido por alunos que são supervisionados por profissionais formados, né? Então, tem as urgências psiquiátricas quando necessário. Então, sempre tem uma forma de você buscar ajuda, né? Então, assim, em caso de crise, né, tem que ligar para o 188, né? Tem que ligar para o Centro de Valorização à Vida, porque eles estão preparados para acolher aquela dor, né? Muitas vezes a pessoa até que liga, ela não está pensando na finitude naquele momento, mas o pensamento passou pela mente, né? Então já significa um sinal de alerta, já é aquela luzinha vermelha, né? De buscar ajuda. E aí quando a gente fala, né, dos cuidados com essa pessoa que está em depressão, né? O que antes ela queria? O que ela almejava? Né? Ela tem algum projeto pessoal? Ela tem alguma atividade de lazer? Ela desenvolve hobbies, né? Então, assim, tem vezes que a pessoa vai largando tudo isso por conta da depressão. E dentro do processo terapêutico, a gente vai valorizar que a pessoa volte para algumas atividades que antes eram atividades prazerosas, para ela começar a se reencontrar com si mesma, né? Então, tudo isso é muito importante, né? Todo esse trabalho feito em conjunto, né? Principalmente em situações de risco. Gente, eu acho que é isso a nossa conversa hoje. É um assunto muito importante que com certeza a gente vai voltar a abordar aqui no canal. Eu queria muito agradecer a Ana e a Cris pela participação. Muito obrigada, de verdade. Queria lembrar vocês de se inscreverem no canal, acessarem aqui a descrição, que vão ter informações sobre a Ana, de contato, sobre a Cris também e sobre a empresa. Então, não esqueçam de deixar o like, seguir a gente nas nossas redes sociais, que rolou também durante o mês de setembro posts sobre o assunto Setembro Amarelo lá, inclusive dicas, como a Ana falou, sobre os contatos que a pessoa pode procurar para quem não tenha acesso a essa terapia e essa ajuda. Então, é isso. Muito obrigada mesmo. Vamos encerrar por aqui e até a próxima.